Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver no programa de hoje. O preço da arroba do boi gordo permanece estável na maioria das regiões produtoras do Brasil. Exportações de carne bovina in natura renderam mais de 390 milhões de dólares no mês de fevereiro. Plano Safra 2020-2021 se aproxima e produtores já estão de olho nas opções de financiamento. Começo de 2020 indica um cenário de perturbação para a China. Vamos falar sobre inserção e participação das mulheres no agronegócio. E vamos falar também sobre água, a venda da água para os produtores rurais. O Agora Agro já está no ar. A arroba do boi gordo continuou estável na última semana, de acordo com a consultoria Safras e Mercados. Essa morosidade no mercado físico após o carnaval não é uma surpresa. No geral, os frigoríficos ainda não reúnem as condições necessárias para pressionar o mercado de maneira efetiva. Segundo especialistas de mercado, isso é uma consequência da ótima capacidade de retenção dos pecuaristas em linha com a boa qualidade das pastagens. Para a primeira quinzena de março, é possível que alguma alta seja verificada, uma vez que a entrada dos salários ela motiva a reposição ao longo da cadeia produtiva e dessa forma há uma melhoria no preço da arroba do boi gordo e automaticamente no consumo de carne. Apesar da queda verificada na semana, o início do mês de março tende a ser de pressão de alta com o consumidor mais capitalizado. Confira agora como estava a arroba do boi gordo em 20 de fevereiro a 28 de fevereiro. Em São Paulo, ela passou de 190 para 203. Em Goiás, passou de 180 para 193. Minas Gerais, de 182 para 194. Dourados, no Mato Grosso do Sul, de 173 para 193. Cuiabá, no Mato Grosso, passou de 157 para 184 reais. As exportações de carne bovina in natura do Brasil renderam 398 milhões de dólares no mês de fevereiro, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior. O país exportou 88 mil toneladas e o preço dessa tonelada ficou em 4.514 dólares. Na comparação com janeiro deste ano, houve uma alta de 1,5% no valor exportado, um ganho de 10,7% na quantidade e queda de 8,3% no preço. Em relação a fevereiro de 2019, houve ganho de 22,7% no valor, uma alta de 2% na quantidade e ganho de 20,3% no preço médio. O Plano Safra 2020-2021 se aproxima e produtores já estão de olho nas opções de financiamento. Mais do que os montantes a serem liberados, as taxas de juros preocupam. Apesar de estarem em queda nos últimos anos, elas ainda desagradam o setor. No lançamento do pré-custeio do Banco do Brasil para a temporada futura, que foi ocorrido agora na última semana, o tema não passou batido, não. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, destacou que o desejo é reduzir os encargos, porém os atuais são o que é possível. De acordo com o vice-presidente de agronegócio do Banco do Brasil, João Rabelo Júnior, ele disse que clientes que apresentam risco menor ao longo do ano estão desfrutando de condições melhores. Segundo ele, nós estamos conseguindo emprestar com taxas um pouco mais baixas. Ao disponibilizar 15 bilhões de reais não equalizados para o pré-custeio, o Banco do Brasil anunciou que os encargos iniciais se manteriam com os da safra atual,
6% para o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, que é o PRONAMP, e 8% para grandes produtores. Porém, com a baixa da Selic, que é histórica, que está em 4,25%, a expectativa agora era outra. Sabemos que não influencia diretamente no juro, mas para a composição e rendimento da poupança, sim. E como temos os dispositivos e também os depósitos à vista, poderíamos ter aí um valor um pouco melhor. O Ministério da Agricultura ainda não fechou a elaboração do próximo Plano Safra, mas existe a expectativa de que a medida provisória do agro, a MP Agro, possa melhorar essas condições. O projeto de lei de conversão enviado ao plenário do Senado precisa ser aprovado até o próximo dia 9 de março. O começo de 2020 indica um cenário de perturbação para a China, um dos maiores importadores de carne bovina do mundo, segundo aponta o relatório do Rabobank para o primeiro trimestre. De acordo com o banco, o surto de coronavírus na China, ele teve um grande impacto no serviço e comércio de alimentos, e o que deve trazer assim um impacto mais significativo no mercado de carnes. Levando em conta o surto de síndrome respiratória aguda grave, o SARS, que foi ocorrido em 2003, a expectativa é de que com a contenção do coronavírus possa haver uma rápida recuperação das vendas e dos níveis de comércio. Entretanto, o Rabobank faz uma ressalva de que o prazo para controle da doença segue incerto. Para o banco, a expectativa é de que as importações de carne bovina da China desaceleram no primeiro semestre de 2020, uma vez que o alto estoque de carne congelada armazenada nos mercados locais em preparação para o Ano Novo Lunar não foi usado em janeiro devido ao surto do coronavírus e a atividade de serviços de alimentos acabou drasticamente reduzida. E depois do intervalo nós vamos falar do começo de 2020, que indica um problema sério também lá para a China. Vamos falar sobre a inserção e participação das mulheres no agronegócio e vamos falar sobre a problemática água. Nós voltamos já, é um minutinho só. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins Araújo. O Guido ele é agrônomo e também é diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que mexe com todo mundo aqui no Brasil. Nós vamos falar sobre privatização das águas. Guido Juliano Martins Araújo, tudo bem? Tudo bem, Toninho. Então tá ótimo. Guido Juliano, de quem foi essa ideia de privatizar as águas do Brasil, sabendo que o nosso país é o único no mundo que tem a maior quantidade de água potável, água doce do planeta? Antônio, nós possuímos 12% da água doce do planeta e com uma costa de 8.000 quilômetros de praias. Nós estamos falando da água doce e da água salgada. E o governo, quer dizer, os governos anteriores, não este de agora, mas eles não se pronunciaram, mas há uma vontade muito grande de privatizar a água doce e a água salgada. Já se ouviu anos atrás grupos querendo privatizar o subsolo, as águas subterrâneas, o aquífero Guarani, mas a preocupação nossa são as águas superficiais, principalmente a água doce. Como é que nós
vamos abastecer as cidades, porque os rios privatizados serão somente os rios com água despoluída. Aí sobrará para os habitantes, para o cidadão, somente a água poluída, né? Bom, Guido, mas como é que está essa tramitação? Isso já está em nível de Câmara Federal, de Senado? Como é que está isso aí? Está andando? Estão mexendo? Antônio, é uma pressão dos grandes grupos econômicos, evidentemente em cima do Congresso Nacional, em cima do presidente da República. Eu vejo assim com muita preocupação. Há uma vontade muito grande, inclusive dos políticos, de que a privatização aconteça. Por quê? Porque o dinheiro internacional, os grandes investidores vão querer uma água privatizada para quê? Para a piscicultura. O Brasil é um dos países mais promissores para se produzir pescados. Então, a jogada é justamente dizer que vão fomentar a piscicultura e, na realidade, isso vai mais adiante e nós nem sabemos até onde vai, mas a preocupação é exatamente por que vão privatizar os rios despoluídos, as praias despoluídas e deixar o restante para a população. Mas, Guido, me encabula um negócio desse pelo seguinte: suponhamos que eu seja uma empresa, um grande grupo, tenho muito dinheiro, e eu quero comprar um rio, eu vou comprar esse rio? Como é que vai ser isso aí? Como é que funciona essa privatização? Eu compro uma determinada área e essa área aqui é minha e eu posso explorar do jeito que eu quiser. Mas um rio é complicado. Bastante complicado. E a questão, Antônio, é o que nós vemos assim, eles vão lotear regiões. E essas regiões, os mananciais que essa região tiver, conter, vai ser exatamente o que vai ser privatizado e será da iniciativa privada. E será proibido exatamente o uso para as populações ribeirinhas. Ô Guido, nós sabemos que a quantidade de água existente no planeta, só para você ter uma ideia, você que está nos acompanhando, se você pegar um copo de água, esse copo comum, copo de plástico comum, se você colocar mais ou menos uns 2 dedos de água, esses 2 dedos de água que você colocou da torneira nesse copo é água doce, potável. Dali para cima é água salgada que não dá para beber. Só para tentar entender. E desses 2 dedinhos de água doce que tem, basicamente 1,5 dedo está no Brasil. Exatamente. Só para você entender como é que é esse negócio da água. Por isso que nós vemos aí todo dia, todo minuto, é pessoal da União Europeia, é pessoal dos Estados Unidos, é ONG daqui, é ONG dali, todo mundo batendo no Brasil em cima do meio ambiente, né, Guido? Isso aqui é uma riqueza que não dá nem para medir. Nós temos o maior aquífero do mundo e o segundo maior aquífero do mundo, né? Então nós temos água doce. Nós temos o primeiro e o segundo. O primeiro e o segundo. O primeiro é o Alter do Chão, na Amazônia, né? É o maior aquífero do mundo. Dizem que a água lá depositada pode abastecer a população mundial por 200 anos. É muita água. E depois nós temos o aquífero Guarani, que abastece muitas cidades do interior de São Paulo, vai numa grande área do país, vai até a Argentina. 70% do aquífero Guarani está no Brasil e 30% está na Argentina. Nós somos ricos em água e em tudo mais. E os nossos governantes não veem isso, né? Só veem os seus umbigos, né? Ô Guido, você tocou num ponto muito interessante, que é a criação de peixe e a piscicultura. Vamos falar na piscicultura, sem falar em camarão, a carcinocultura. Vamos falar só no peixe. O Brasil hoje é o 4º maior produtor de peixe do planeta. Se não me falha a memória, o maior é a China, né?
Se não me falha a memória, o maior é a China. Água doce. O Brasil tem condições, tranquilamente, de pular para primeiro lugar em produção de peixe, principalmente a tilápia, conhecida como Saint-Peter, que é um peixe muito bom para se comer, não tem espinho, é fantástico. Hoje, baseado nisso que você está falando, nessa privatização das águas, eu acredito que uma boa desculpa seria comprar uma determinada área, onde tem água pura, limpa, uma grande empresa comprar isso aí e passar a utilizar isso com a desculpa de criar peixe. E poderia dali engarrafar água, vender, você sabe disso. A desculpa é a criação de peixes. O capital internacional, eles querem um domínio da terra para dar a destinação que eles quiserem, mas, evidentemente, o grande álibi é a piscicultura. Guido, na sua visão, você que é o diretor de um instituto que mexe com o meio ambiente, você é um agrônomo, você está por dentro disso aí. Na sua visão, um negócio desse vai passar, Guido? Onde tem dinheiro, a situação fica um pouco desbalanceada, né? Quando dizem que a quantidade de investidores internacionais com muito dinheiro estão ambicionando as águas brasileiras, nós ficamos com medo, porque o capital muitas vezes corrompe, né? Guido, todo homem tem seu preço, né? Infelizmente. Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, participação, e até o próximo. Até o próximo. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a participação da mulher no agronegócio. É um minutinho só, eu volto já. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Eu vou conversar agora com a doutora Cleonice Borges de Souza. Ela é doutora em Ciências Ambientais, é professora ou docente do programa de pós-graduação em agronegócio da Universidade Federal de Goiás. E nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos falar sobre a participação das mulheres no agronegócio. Doutora Cleonice, tudo bem com a senhora? Tudo muito bem, Toninho. Mais uma vez, muito obrigada. Nós é que agradecemos a sua presença aqui, que é muito importante e valiosa, para falar de um tema importante, que é a participação das mulheres no agronegócio. E tem um detalhe, vem crescendo, hein? Como diz um amigo meu, a mulherada está tomando conta do pedaço. É isso mesmo? É exatamente, Toninho. Cada vez mais nós constatamos um aumento em dados estatísticos. O IBGE tem feito levantamentos consistentes do acréscimo da participação das mulheres no agronegócio. Temos algumas possibilidades e necessidades de melhorar. Ainda é muito reduzido quando comparado ao número de homens, mas em termos aqui de estatística, de 2004 a 2015 foi mais que 8% o percentual de aumento do número de mulheres. Constata-se que esse percentual se dá com mulheres com mais de 30 anos e com graduação, com nível de conhecimento mais elevado. Ainda que nós tenhamos a necessidade de melhorar esses indicadores, que a participação já é bastante significativo. E uma área que nós vislumbramos que a mulher tem um grande percentual de possibilidade de participação são nas áreas de gestão. É extremamente significativo o papel da mulher na parte de gerenciamento geral, a parte de finanças, mas principalmente na gestão de pessoas. E outra área que nós vislumbramos uma importância muito significativa do público feminino é na adoção de tecnologia.
Então, quando nós pegamos as atividades de ciências agrárias, agronomia, zootecnia, medicina veterinária, esses cursos mais técnicos, há uma grande queixa por parte das mulheres, inclusive nos processos de estágio, uma preferência em relação aos homens para as atividades práticas. Então, as mulheres literalmente gostariam de pôr o pé na lama, trabalhar de forma prática, até porque a formação que os homens recebem é a mesma que as mulheres recebem dentro dos cursos de graduação. Então, as faculdades, elas são indistintas. Se recebem a mesma formação, teriam que ter as mesmas condições de trabalho. Mas ainda há uma diferenciação com relação a essa parte prática, pragmática. Então, o aumento percentual, e aí não só dentro da atividade produtiva, dentro das propriedades rurais, mas em todos os elos das cadeias produtivas. Então, na parte de desenvolvimento de pesquisa, de genética, parte de sementes, a parte de tecnologia, antes da porteira. Dentro da porteira tem aumentado o percentual, mas também na parte de processamento, parte de logística. Então, em todos os elos, figura esse aumento percentual da presença feminina. E o que a senhora atribui essa presença feminina, principalmente no agro? É óbvio que se for para trocar um pneu de um trator, a coisa talvez fique um pouco mais complicada. Mas em termos de gestão, de organização, de planejamento, eu vou te dizer uma coisa, a mulherada está dando um show, viu? Eu acredito que esse aumento, ele se dê em função de um processo de modernidade. A mulher inserida em todas as áreas. Então, os cursos, o aumento percentual de cursos, com a presença feminina, uma mudança nesse padrão de ensino, uma perspectiva de inserção maior da mulher em todas as áreas. E uma maior liberdade da mulher também, né? E a constatação da sua competência. Então, o que foi relegado durante muitos anos, em muitas áreas, no âmbito das ciências agrárias, a mulher ali como coadjuvante, ela sai desse papel e passa a ter uma representação mais eficaz. Eu me lembro, isso não é há muito tempo passado, não, mas a mulher, quando casava, o objetivo dela era ser uma dona de casa, era ser, na verdade, uma doméstica, uma empregada. Tanto é que dia das mães, era muito comum você dar panela de pressão, ferro de passar roupa, não é isso? Hoje, as mulheres não querem mais. Dá uma panela de pressão para uma mulher para você ver o que acontece hoje. Ela taca na sua cabeça. Então, as coisas mudaram e mudaram muito. E essa mudança em função do próprio desempenho da mulher. É verdade. Então, assim, ela é competente e ela tem tido a oportunidade de mostrar essa competência. Então, as instituições de ensino, se nós pegarmos a própria Universidade Federal de Goiás, em 2008, 43% das vagas dos cursos de ciências agrárias eram ocupadas por mulheres. Agora, em 2018, final de 2019, passou para 51%. Nossa. Então, você tem uma presença mais significativa dentro das academias, o que vai repercutir no mercado de trabalho. E quando nos aproximamos do ambiente produtivo, é muito comum nós termos a presença feminina auxiliando os produtores no gerenciamento. Então, praticamente todas as atividades hoje têm ali uma participação da mulher na tomada de decisão. E na adoção de tecnologia e nessa parte de gestão, na lida com os recursos humanos, uma eficiência muito grande da mulher em auxiliar o desempenho das atividades. Então, é uma área em que eu vislumbro um aumento muito significativo e potencial para as mulheres ocuparem. Se não há ainda, nós temos receios e um processo de discriminação com a atividade prática, o fazer, o labor dentro da porteira. E a perspectiva de atuação da mulher vai se dar muito nessa área de gerenciamento. A parte de adoção de tecnologia, de desenvolvimento de tecnologia, análise dos dados. Então, a gente vem aí com uma agricultura 4.0, uma perspectiva de tecnificação muito acentuada e cada vez mais nas atividades produtivas. Vai exigir um profissional com uma capacidade de crítica, de raciocínio, de abordagem
para dar conta de sistematizar essas informações. E é onde a mulher se encaixa muito bem. Eu conheço aí uma série de mulheres que tomam conta de propriedade rural hoje, tomam conta mesmo, literalmente para valer. E é na área da agricultura, na área da pecuária, e eu vou dizer uma coisa, viu? Elas dão show no homem. Não estou dizendo por causa de capacidade não, mas de dedicação, sabe, de controle de tudo, de detalhe, porque o homem ele passa por cima, sabe? Muita coisa ele passa por cima, ele faz de conta que não vê e, por incrível que pareça, eu tenho o costume de falar que o capeta ele te pega no detalhe e é ali que a mulher atua, quer dizer, ela atua no sentido daquele detalhe, fazer daquilo ali uma peça importante e não deixar passar nada. Eu acho que é por isso, essa e outras razões, dedicação, carinho com a coisa, que a mulher vem crescendo muito em basicamente todos os segmentos, né? Exato. E no âmbito do agronegócio se constata a constituição de fóruns específicos para o público feminino. Então, ligado ao agronegócio, você tem inúmeros fóruns, reuniões, conselhos específicos voltados para a mulher. E chama a atenção agora, nesse ano 2020, a Sociedade Rural Brasileira vai ter, depois de toda uma centena de anos que ela é instituída, a presença de uma mulher. A pecuarista e socióloga Tereza Bedramini, de 60 anos, assumiu agora e vai até início de 2022 como presidente da Sociedade Rural Brasileira. Então, não chama a atenção a ministra da Agricultura e várias outras instâncias, a mulher ascendendo aos cargos de gestão pela sua capacidade técnica, política, social, ética, inclusive, tem que chamar a atenção. A ética das mulheres na lida das atividades produtivas, nas relações interpessoais, ela é um diferencial também que tem sido exaltado pelos meios de comunicação, em detrimento de alguns homens em algumas funções. Então, inclusive, o papel ético da mulher à frente dessas organizações tem sido um referencial e um diferencial, e no agronegócio constata-se bem. Bom, doutora Cleonice, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que é um tema muito legal esse aí, muito interessante. E aqui está um exemplo, né, de uma pessoa dedicada também ao agronegócio, professora, uma das mais gabaritadas aí da Universidade Federal de Goiás, na área de agronegócio. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Agradeço o convite, agradeço a deferência, espero estar aqui representando as minhas colegas lá da Escola de Agronomia e Escola de Veterinária nesse momento. Muito obrigada. Falou. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: para criar inimigos, não é necessário declarar guerra, basta dizer o que pensa. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.